boa noite. Estamos iniciando Hora do Voto, o programa que abre espaço para o debate das questões relevantes das eleições deste ano. Hora do Voto hoje recebe o deputado federal Roberto Freire, presidente nacional do PPS, o Partido Popular Socialista. Muito obrigada, deputado, por estar conosco, e eu quero começar sobre esse seu livro, que é uma biografia sua história política, Roberto Freire, Esquerda Sem Dogma. Eu vi que o poeta Ferreira Goulart fez uma referência sobre a sua enorme capacidade para entender o novo e propor saída para situações tal qual elas aparecem. E aí, eu quero saber, qual é o seu entendimento sobre o grito das ruas? Esse clamor popular que surpreendeu o país e, pelo que estamos observando, parece que veio para ficar. Olha, mais do que o grito das ruas, é saber por que ele ocorreu. E há uma base objetiva, o esgotamento de um modelo de desenvolvimento que, optado por Lula em cima da estabilidade que veio de Fernando Henrique Cardoso, foi quase como um voo de galinha, porque foi uma opção para o populismo do consumo. E foi exacerbado. Criou clima de euforia, óbvio, porque uma grande parte da população passou a ter acesso a bens de consumo, até mesmo duráveis, com financiamento muito facilitado pelo governo. Esta era uma das determinações do governo Lula, aproveitando um momento em que a economia internacional bombava, crescia, e, ao mesmo tempo, o Brasil se beneficiando desse crescimento a partir das suas commodities, seja de grãos ou seja dos minérios que nós estávamos aí recebendo um significativo volume de recursos. Isso fez com que o governo optasse pelo populismo, e isso lhe rendeu e deu um momento de tremenda popularidade, sem dúvida alguma. Alguns programas que ajudavam a consolidar ainda mais essa popularidade, os programas assistencialistas, e isso foi um momento da economia brasileira que se esgotou. E esgotou ao final do governo Lula, que, numa irresponsabilidade, passou 2010. E 2010 elegeu a sua sucessora. E por que o grito das ruas só agora? Não, porque agora que começou a sentir todo um processo de esgotamento. Já não tem mais, por exemplo, nenhum desempenho minimamente razoável da economia. É um processo de diminuição constante do crescimento, isso trazendo problemas de desequilíbrio, o governo já não tendo mais, porque a economia internacional não tinha a mesma dinâmica, e sofrendo processos de esgotamento do ponto de vista fiscal, tendo que usar contabilidade criativa para poder cumprir as chamadas metas macroeconômicas, porque começou tudo a não funcionar. Mas, deputado... E até um repique inflacionário vem. Essa insatisfação era algo meio surdo e que, por uma centelha, você despertou. E aí não teve mais como fazê-la dormir. Ao contrário, continua, como você diz, em plena ebulição. Diminuiu, mas a todo momento, e traz para o governo uma preocupação muito grande de que a Copa, que foi também um dos motivos levantados naquelas jornadas de julho, ela, na iminência de começar, ela possa trazer também essa manifestação, tudo que o governo mais teme. Mas, deputado, da maneira como o senhor está falando, fica a impressão que esse protesto, esse grito das ruas é exclusivamente contra o governo federal, quando o que nós vimos foi um repúdio explícito
contra partidos políticos, os políticos em geral, uma movimentação sem um perfil político definido, sem uma liderança específica. Esse é um movimento que tenderá no tempo a esvaziar exatamente pela falta de organização e sistematização. É um clamor catártico e não somente ao governo federal, mas aos políticos brasileiros como um todo? Eu não falei que era ao governo federal. Não, mas quando o senhor descreveu, o senhor falava da política do governo que remeteu à insatisfação. Mas e a repulsa aos políticos em geral? Olha, quem é responsável pela macroeconomia do país? Não é governo do Estado. Quem foi responsável pela opção clara do consumo ser o motor do crescimento da economia brasileira, do desenvolvimento econômico e social? Foi o governo federal, não foi nenhum governo estadual. E eu estou querendo dizer que a insatisfação pelo esgotamento desse ciclo tem a ver, evidentemente, com quem foi responsável pelo ciclo no geral. Isso não significa dizer que as jornadas ficaram com esse prisma que eu aqui estou dizendo. Ao contrário, foi caótico, sem foco algum. Mas representava essa insatisfação. Ela não surgiu do nada. Insatisfação e descrença. E falta de confiança no homem público, nas instituições. Descrença não... Partidos políticos, não, descrença não leva ninguém para a rua. O senhor acha que não? Não, descrença não leva. Pode levar a insatisfação, incômodo, constrangimentos, mas descrença não. A descrença você se omite e vai para casa. Não houve descrença, ao contrário. A juventude que saiu até, eu diria, em alguns aspectos, em alguns momentos daquelas jornadas, com muita esperança. Não tinha nada de descrença ali. Tinha uma crítica muito acerba a tudo que aí estava. E você, pela característica, eu diria até da mobilização, com participação muito grande de redes sociais, um exemplo concreto disso eram as pessoas saindo com os cartazes, cada um dizendo aquilo que diz no Facebook, diz no Twitter, diz nas suas redes de diálogos, de colóquios. Era uma junção de várias tribos, de vários interesses até individuais, mas todos representando um pouco a insatisfação. É evidente. E por conta do encerramento de um ciclo que começou a sentir, talvez muito perceptível para quem? Para quem começa a querer escola, universidade, emprego, começa a querer melhor qualidade de vida. São perspectivas que começaram a surgir muito concretamente naquelas manifestações. Agora, deputado Roberto Freire, está marcado para o próximo dia 22 uma manifestação que tem todas as características daquela marcha da família com Deus pela liberdade de 64, que acabou resultando no golpe militar do dia 31, que completa 50 anos. Como é que o senhor vê esses participantes dessa organização em várias cidades do país, com essa data marcada? Eles sabem o que foi a ditadura militar? Eu digo, a turma de agora, o pessoal de agora, tem cunho político esse movimento? Ou é tão somente mais um movimento na onda do clamor das ruas contra tanta denúncia de corrupção, tudo o que temos visto ultimamente, praticamente, envolvendo todos os partidos políticos do Brasil? Mas olha, isso eu tenho comentado, e claro, o regime democrático, que alguns desses manifestantes não querem reconhecer, o Brasil vive uma democracia. Apesar de termos um governo do PT que de vez em quando tem os meios autoritários de regulamentar a mídia, ou mesmo agora na questão do marco civil, desrespeito às instituições republicanas, a crítica que fazem desabrida ao Supremo Tribunal Federal. Apesar de tudo isso, o Brasil vive numa plenitude democrática. E por isso mesmo que vai ter manifestações dessa. Mas eles imaginam que não e querem fazer uma recidiva de um movimento. Querem fazer uma recidiva? Querem. Olha, quem tem acompanhado vê claramente uma visão golpista, edulcorada do passado,
de que era bem melhor do que agora, como se não tivesse lá corrupção, não tinha era a denúncia, até porque a imprensa não era livre. Mas claro, isso não tem um raciocínio muito claro. O fato concreto é que há órfãos da ditadura, há aqueles que pensam que a intervenção das Forças Armadas vai resolver os problemas que estão aí, essa insatisfação. Não tenha dúvida de que há um pensamento conservador. Mas o senhor vê indicadores, uma espécie de ânimo dos militares em reeditar a ditadura, o golpe e a ditadura militar? Tem, o senhor enxerga isso hoje? Enxergo, mas não me preocupa. Mas não é expressivo ou é expressivo? Não é expressivo, até porque a democracia convive com isso permanentemente. Alguns momentos, e agora, por conta desses 50 anos, você tem mesmo dentro das Forças Armadas, talvez um movimento maior, acirrado por comissões da verdade, por uma série de problemas que não são revanches da história, mas são buscas de memórias. Resgate da história. Mas o fato concreto é que esse momento tem esse certo simbolismo. Só que acontece que aquela marcha com Deus pela família, eu me lembro também que junto dela tinha um padre Peyton, que fazia família que reza unida, permanece unida. Havia uma intensa mobilização da igreja para o golpe. As pessoas ficam falando muito da igreja, mas a igreja em 64 estava envolvida quase que totalmente nas articulações golpistas. Era um período também de Guerra Fria. Hoje as pessoas falam de comunismo, eu fico um pouco olhando e digo, olha, tem nada a ver com isso. Você pode ter bolivarianismo aí, que não tem nada a ver com comunismo. São, eu diria, estertores de uma velha esquerda, que ainda aqui na América Latina aparece, mas isso não tem mais nada a ver no mundo. Em 64 tinha. Em 64 tinha uma polaridade no mundo da Guerra Fria, da hegemonia norte-americana e a hegemonia soviética. E isto tinha as praças em que esse confronto radicalizava-se a ponto de intervenções militares. Intervenções na Europa vinculada à hegemonia soviética e intervenções concretas na América Latina. O primeiro delas aqui no Brasil. Mas tivemos depois toda uma série de ditaduras militares no Cone Sul, em quase toda a América Latina. Então, para saber que isto, eu até disse uma frase, que é um pouco de Marx, história não se repete. E se repetir, é como faça. É o que eu digo, olha, isso tem muito de ver com uma ideia de que o passado volta para construir o futuro. Isso é uma bobagem. Trazendo para o presente. Faltando 7 meses para as eleições, a presidente Dilma Rousseff enfrenta um momento delicado na relação do Executivo com o Congresso Nacional. Partidos da base se agitaram, houve estranhamento, exigências, uma espécie de união com a oposição. O senhor vê isso, que tem uns contornos de crise de relação do Executivo com o Legislativo, como um resultado previsível desse modelo de presidencialismo de coalizão, onde se faz alianças de partidos que não falam a mesma língua e que não têm um projeto comum? Olha, tem a ver com isso, claro. Previsível? Era previsível? Ou é o estilo da presidente que pode ter desencadeado essa insatisfação? Tudo isso. Também o temperamento da presidente ajudou, evidentemente, a que azedassem as relações. Até porque diz que ela, e sabemos, ela não tem nenhuma expertise nesse relacionamento político. Ela é profundamente autoritária, inclusive dizem até mal educada, né, no seu relacionamento. Pelo menos isso começa a ser dito a boca pequena. Aquilo que não se falava e nem se dizia nada. Adversários dizem, né? Aliados não chegam a falar isso. Olha, o pior de tudo é que não é adversário. Não? Olha, quem está criando, inclusive, muito problema não somos nós, por exemplo, da oposição. Quem fica inventando que volta Lula, isso criando, evidentemente, um clima de instabilidade dentro do governo, de retirada do tapete da Dilma, não somos nós. O senhor acredita num volta Eu não Lula? sei, mas tem que perguntar a Dilma se ela está acreditando ou não.
Não, mas o senhor, que é uma pessoa tão experiente politicamente, o senhor acha possível que na hora H, ao invés de Dilma, Lula se credencie e seja o candidato? Eu acho difícil até porque todo o desgaste que ela está sofrendo, isso vai passar para ele. E se fizer um movimento como esse, então ele assume claramente e vai gerar insatisfação, mesmo que não seja com um peso muito grande, mas não vamos admitir que quem está com Dilma vai ficar muito satisfeito que a retirem da disputa. Não acredito com muita facilidade isso. E é uma das coisas de uma resposta que eu fico dando quando dizem que Dilma ganha no primeiro turno. Eu digo que se Dilma ganha no primeiro turno, porque toda essa movimentação e essa articulação de volta a Lula. Isso é receio, medo de uma oposição que, inclusive, está trabalhando e muito bem. Está se articulando e com muita competência. Esse é um dado importante. E a sociedade, com essa insatisfação, refletindo o esgotamento de um ciclo, que foi um ciclo de uma certa euforia, eu não diria um ciclo virtuoso, até porque foram cometidos vários equívocos, inclusive nos tempos de Lula. Perda de oportunidade, processo de desindustrialização sem que ele tomasse nenhuma atitude, vários erros de condução de política econômica. Não foi ciclo virtuoso, mas foi de euforia. O populismo exacerbado do consumo fez isso. E isto foi jogado como uma bomba no colo da Dilma. Ela tem responsabilidade, claro, até porque ela era ligada ao setor energético, que está em crise, como está a Petrobras. Então, ela tem responsabilidade, mas tudo que foi feito no governo Lula está estourando agora, essa crise. Então, o que eu digo é que a Câmara e o Senado estão refletindo a crise, estão refletindo o futuro, estão disputando hegemonia. Não é, como quer muitos dizerem, de que a crise é do fisiologismo, é do clientelismo, é da Dilma não ter... é apenas isso? Porque claro, isso é claramente. É isso que eu ia dizer. Tem tudo isso, tem a Dilma não ter a expertise da articulação política, tudo isso tem o seu papel. Mas é bom não esquecer um papel muito importante, é que agora estão sendo decididos o que é que virá posteriormente para os partidos políticos e as forças políticas. Bom, o senhor está me dando um gancho. O PMDB, por exemplo, tem uma disputa com o PT clara em vários estados brasileiros, que vão ter que ser decididos. Por quê? Porque vai dizer qual vai ser o tamanho das bancadas do PT e do PMDB. E isso está presente, e isto é política. Eu vou pedir licença ao senhor, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas eu já quero deixar para o nosso telespectador o que vamos tratar daqui a pouquinho. PPS se aliou à PSB Rede, de Eduardo Campos e Marina Silva. Eduardo Campos não deslancha nas pesquisas até agora. Marina Silva já traz na bagagem quase 20 milhões de preferência de votos da eleição passada e nas pesquisas está muito à frente de Eduardo Campos. Vocês admitem a possibilidade de fazer uma mexida nessa chapa e Marina Silva assumir e ser a cabeça de chapa, já que ela vem com uma vantagem desse porte? Voltaremos num instante. E voltamos com Hora do Voto, que hoje recebe o presidente nacional do PPS, o deputado federal Roberto Freire. Bom, deputado, eu havia feito a indagação sobre Marina Silva, que está aliada de Eduardo Campos. E a grande pergunta, por que ela não é a candidata à presidência da República, já que na preferência de votos as pesquisas mostram que ela tem uma vantagem tão grande em relação ao cabeça de chapa Eduardo Campos? Olha, para nós é muito simples responder. Nós estamos nessa aliança porque fizemos a opção por Eduardo Campos e não por Marina Silva. Está respondido. Quer dizer, se houver uma reversão dessa, o PPS se retira dessa aliança? Vai rediscutir. Vai rediscutir? Claro. Tá. Claro. Até porque a nossa visão, entendendo a contribuição importante que Marina dá, seria uma dúvida, é uma discussão até que a gente tem, nós, militantes do antigo Partido Comunista, uma esquerda mais tradicional,
O próprio PSB tem uma visão muito produtivista, né, do desenvolvimentismo. O que Marina traz é algo mais moderno, uma preocupação de agenda de século XXI, problemas ambientais, a questão da sustentabilidade e não apenas o desenvolvimento a qualquer título. Então, é uma junção importante, mas sobre, evidentemente, o predomínio da visão desenvolvimentista, mas com esta acredita? componente. Então, essa é a nossa visão. Nós não estamos aqui discutindo uma alternativa para o Brasil que não leva em consideração que nós precisamos desenvolver. Nenhum país do mundo melhorou qualidade de vida, melhoria dos serviços públicos sem desenvolvimento. Isso não existe. Está aí o exemplo, o esgotamento de um modelo que se despreocupou com o desenvolvimento, se despreocupou com o processo de desindustrialização que só se aprofundou, se despreocupou com o crescimento econômico, que tivemos desempenhos medíocres do nosso PIB. Então, esse fato não pode continuar. Um país como o Brasil não pode se dar ao luxo. Mas para a reversão desse quadro é necessário ganhar a eleição. O senhor acredita que Eduardo Campos tem tempo e possibilidade de ganhar terreno, conquista de votos, considerando o tempo de televisão que ele tem, que é tão menor da adversária Dilma, que com a base parlamentar vai ocupar muito tempo na TV? Tempo de televisão. É uma guerra desigual? Não, tempo de televisão é importante, mas não é o suficiente. Ganha eleição, outro tipo de articulação, é algo que emociona uma sociedade. Eu já participei de várias eleições e não ganhou todas as eleições, e aliás, eu não sei nem se foi a maioria, aqueles que tinham mais tempo de televisão. Então, para a gente também não ficar criando mitos. E transferência de votos de Marina para Eduardo Campos, o senhor acredita? Eu acho que estamos imaginando que isso possa acontecer. E quero dizer uma coisa, talvez fazendo um reparo à sua colocação. Eduardo cresceu. As pesquisas... Não, eu não disse que não cresceu. Eu quero saber se terá tempo de um crescimento suficiente para chegar num segundo turno. Tem. Olha, tem várias eleições, por exemplo. Em um período como esse, em 94, claro, você tem que guardar a devida realidade, não vamos transplantar. Mas em 94, Fernando Henrique não era nem candidato, quando começou lá embaixo, Lula era franco favorito. Então, não adianta a gente pensar que a eleição está decidida hoje. E tem um dado importantíssimo, é que Eduardo lá atrás estava com 5, 6 pontos. Já hoje tem 12, né? Vamos admitir o Datafolha como uma base. Não vamos ficar comparando com... Não, mas não está havendo divergência, né, nas então, pesquisas. Pronto. Então, não está. Então, já foi um crescimento importante. E a gente vai analisar não apenas esse número. Vamos analisar que ele é conhecido por um pouco mais de 30% da população brasileira, né? Isso talvez possa até nos ajudar numa ideia que, para mim, é muito presente em toda essa crise, encerramento de um ciclo econômico, também do ponto de vista político. Essa eleição será presidida pelo sentimento da mudança. O que 2010 representou um sentimento de continuidade, que provocou até que fosse eleito Dilma, que ninguém nem sabia quem era, né? E veio, e por quê? Porque ia continuar. Ninguém nem queria discutir muita coisa, foi discutir perfumarias, detalhes, costumes. A eleição de 2010 foi, inclusive, considerada por todo mundo uma eleição que não houve debate, né, do ponto de vista dos problemas, porque parecia que estava tudo resolvido, né? Ninguém queria discutir nada. Agora não. Agora o sentimento é de mudança. Então, agora, sentimento de mudança, se é realmente esse sentimento que está expresso, inclusive nas pesquisas, como é que a presidente Dilma está com aprovação em primeiro lugar nas pesquisas? Está em primeiro lugar nas pesquisas, como não? Leva até no primeiro turno se fosse hoje a eleição. Olha, que não leva coisa nenhuma. Se fosse hoje a eleição. Se levasse, Lídia, ninguém estava dentro do PT discutindo volta Lula. Por favor. Se fosse tranquila a eleição O senhor não acredita nas pesquisas? Não acredito, e vou lhe dizer mais por quê. Se você, antes das jornadas, fosse analisar, por exemplo, as pesquisas, Dilma estava com aprovação de quase 60%, 50 e tantos por cento. E quanto é que está hoje? A aprovação do governo é de 38%. Quando todos os pesquisadores que conhecem
que para a reeleição, qualquer governo que tiver abaixo de 50 ou abaixo de 40, pode ser um desastre a sua reeleição. Inclusive retiram, por isso que tem o movimento Volta Lula. Vamos analisar objetivamente, não inventar essa coisa de que Dilma vai ganhar em primeiro turno. Ela não ganhou nem quando era de continuidade em 2010. Lula, que é Lula, perdeu as 2 vezes de ganhar no primeiro turno, só foi ganhar no segundo. Como é que agora, com essa crise, com a oposição crescendo, Eduardo tem um percentual, por exemplo, de voto frente ao conhecimento que é impressionante. Agora, eu tenho uma... Quase a metade dos que o conhecem votam nele. Uma questão para colocar para o senhor, que nos tempos atuais nós temos assim, um espaço muito grande ocupado por denúncias de corrupção que envolve quase todos os partidos de uma forma ou de outra, além do julgamento há tantos anos do chamado mensalão, que colocou na cadeia lideranças políticas muito conhecidas e importantes. No seu entender, tudo isso traz um sentimento, ou traz um saldo positivo de que justiça é feita, de que denúncias acontecem e têm que ser investigadas mesmo, ou as pessoas acabam ficando desalentadas, entendendo que o universo da política acaba corrompendo, que o poder corrompe e que o político não merece crédito em nosso país. Que saldo que nós temos desse volume de denúncias, investigações e julgamentos? Olha, há uma mixagem. Para encerrar, por favor. Há desalento, claro. Não é que só agora descobrimos que o Brasil tem corrupção. Historicamente, também não tem nenhuma sociedade humana que seja perfeita a ponto de não ter corrupção, né? Mas o fato é que no Brasil, nesses últimos tempos, isso teve um desempenho impressionante, né? Alguém pode dizer, não, porque a Polícia Militar, Polícia Federal, o Ministério Público tem atuado mais, mas o fato também é que aumentaram em muitas denúncias. E isso envolve todos os partidos, ou quase Sim. todos, até porque eu digo que o PPS não está envolvido nisso, né? Então, não são todos. E devem ter alguns outros também. Mas não é nem partido, vamos admitir pessoas. Partido foi o PT, que foi ao governo e montou toda uma estrutura, inclusive, para garantir apoio no Congresso, e gerou o que gerou e que está hoje, grande das suas lideranças daquele momento, hoje na Papuda. Papuda como significado, a cadeia brasileira. Que, se por um lado dá desalento pelas denúncias de corrupção, por outro, há um certo otimismo de que a justiça começou a funcionar e não apenas com o de baixo. Eu acho que nessa mixagem nós saímos ganhando, porque esse é o nosso papel. É o papel como você está fazendo aqui. Nós precisamos votar, exercer a cidadania para ver se muda o Brasil. Termina aqui Hora do Voto. Uma boa noite a todos e até a semana que vem.